E aí galera do Entendendo Economia, hoje o nosso vídeo é sobre liberalismo. Antes de começar a falar sobre o tema, eu só gostaria de falar para você que está assistindo o canal pela primeira vez que meu nome é Gabriel Duarte, eu tenho 16 anos e esse aqui é o nosso canal onde nós falamos sobre economia. Você pode enviar perguntas para a gente que nós respondemos. É só você mandar por e-mail, Facebook, Twitter, mensagens através do nosso blog. Estou deixando todos os canais aqui embaixo. O liberalismo ele tem dois principais valores, que é a liberdade e o direito à propriedade, que são os dois valores que balizam o capitalismo até hoje. O liberalismo era a ideologia que defendia a não intervenção do governo na economia, que a iniciativa privada ela conseguiria se regular sozinha e conseguiria tocar a economia para frente. E quanto menos regulações e menos taxações o governo fizesse, melhor seria o andamento da economia. A ideologia liberal, também chamada de liberalismo clássico, ela perdurou do século XVIII até o finalzinho do século XX. Nesse período a gente tem a expansão do capitalismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra, depois foi seguida pela Europa, Estados Unidos, mais tarde o Japão. E nesse período a gente vê um grande avanço tecnológico, um grande avanço de acúmulo de capitais e também, consequentemente a isso, o aumento da desigualdade. Você vê pessoas ficando muito ricas e outras pessoas permanecendo pobres e talvez até mais pobres, porque as condições de trabalho eram muito precárias, principalmente na primeira fase da Revolução Industrial, que imagina aquele cenário inglês de uma criança trabalhando numa fábrica 14 horas num dia, que pode sofrer acidente, perder um dedo, ganhando centavos, muito pouco. O liberalismo ele nasce na França, acompanhando os ideais do iluminismo, lá no século XVIII. Mas, embora a ideologia tenha sido teorizada em primeiro lugar na França, ele é posto em prática na Inglaterra. Por que isso acontece? Durante todo o século XVII, na Inglaterra, ocorrem vários movimentos, várias revoltas que acarretam na subida do poder da burguesia. A gente não pode esquecer que a Inglaterra foi a primeira monarquia europeia a ter um parlamento. Nesse parlamento era o lugar onde a burguesia, os donos de pequenas fabriquetas que ainda não eram consideradas fábricas e de oficinas, ou pessoas com dinheiro, era onde elas poderiam manifestar o seu interesse político via pessoas que elas elegiam. Então a Inglaterra foi o primeiro local da Europa onde a burguesia conseguiu ascender e manifestar o seu interesse político. Nos outros países da Europa ainda se praticava o mercantilismo e o absolutismo. Inclusive, essa é uma das razões do porquê a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Foi onde a burguesia conseguiu ter o apoio no governo, afinal, ela estava inserida nele. Mas vamos falar sobre os primeiros teóricos liberais lá da França. Como eu já disse, a ideologia liberal ela vem junto com o iluminismo. O primeiro movimento francês que vai defender essa ideologia é um grupo de pessoas que são denominadas fisiocratas. O primeiro que veio se manifestar foi o Vincent de Gournay na década de 1750. Inclusive é a ele que se atribui erroneamente a famosa frase laissez-faire, laissez-passer, que significa deixe fazer, deixe passar. Ou seja, deixar a economia livre, deixar uma economia sem a intervenção do governo. O Gournay ele vai defender o fim das hipertaxações, ou seja, dos impostos muito altos aos burgueses, falando que isso prejudica a atividade econômica. Então, você tirar a pressão do governo de cima da atividade econômica. Em seguida vem um cara chamado François Quesnay. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o maior representante dos fisiocratas. A sua principal obra, que é o Quadro Econômico, de 1759, nela ele expressa a sua ideia, a sua teoria de que a riqueza das nações provém da agricultura.
ou seja, das fontes de riqueza natural, incluído aí também a mineração. Portanto, para um país ser rico, ele precisa conseguir gerar elementos da natureza. Ele precisa ter uma agricultura forte e uma mineração também forte. É daí que vem a riqueza de um país, de um povo. Não demora muito e um escocês chamado Adam Smith, em sua obra mais famosa e é a que mais representa o espírito liberal, chamada A Riqueza das Nações, escrita em 1776, vem defender que a riqueza dos países, de um povo, ela não vem da atividade de exploração da natureza, mas sim do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Que é o processo de você fabricar, transformar aquele bem natural, é esse processo que gera a riqueza, e não a simples exploração. Além disso, ele vem defender a mão invisível do livre mercado, que seria a atuação do mercado, ou seja, dos burgueses em geral, dos capitalistas em geral, onde eles conseguiriam definir os preços, definir a quantidade a ser produzida sozinhos, sem a necessidade da regulação do governo, que o setor capitalista ele consegue se definir e se regular por ele próprio. Então, o governo regulando, o governo impondo regras, o governo criando impostos e taxando os produtos, só atrapalha a atividade econômica. Quanto mais desregulada for a economia, melhor, porque o setor privado ele consegue se regular sozinho. Esse modelo ideológico econômico ele foi quebrado lá na crise de 1929, que foi também chamada a crise da superprodução. Que, assim, falando bem genericamente, porque depois a gente pode fazer um vídeo sobre a crise de 29, foi quando as indústrias elas passaram a produzir demais até um momento em que os mercados consumidores não deram conta de absorver os produtos. E o que diz a lei da oferta e da procura? Quando você tem muita oferta e pouca procura, os preços caem. Então, foi um dia em que as ações na Bolsa de Nova York tiveram uma derrubada e foi um efeito dominó, alastrando uma crise por todo o mundo capitalista. E isso quebrou a ideologia liberal e a ideologia que passou a ser implementada aos pouquinhos e depois ganhou força foi o keynesianismo, começando lá nos Estados Unidos com o New Deal. Então o keynesianismo vai ser a próxima ideologia econômica a ser estudada aqui no canal. E aqui acaba o nosso vídeo. Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar a sua questão aqui para o canal. Estou deixando todos os meios de comunicação aqui embaixo, como eu já tinha dito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Entendendo Economia.